Olá e sejam desde já bem-vindos a este novo canal, cuja temática incide sobre, e essencialmente, mediunidade. Posto isto, tratando-se de um novo canal, espero que este projeto, o meu novo projeto, seja plausível, inclusivamente, mas acima de tudo, verdadeiramente do vosso agrado. Eu irei, portanto, realizar uma série de áudios e de vídeos, alguns vídeos também, abordando, portanto, claramente questões diversas sobre este assunto, esta temática, mais uma vez. Não irei enverdar muito neste áudio em particular sobre quais as especificidades que irão ser abordadas, quais os temas mais concretos, de forma mais objetiva, que irão ser abordados. Mas, na verdade, este áudio e os subsequentes que eu irei realizar em breve serão, portanto, áudios que visam entregar, entre aspas, mensagens de origem, portanto, de caráter mediúnico. Estas mensagens irão ser recebidas, canalizadas por mim, entre aspas, e, na verdade, eu irei optar, apenas porque é um método com o qual eu já lido faz algum tempo, e sinto-me bastante confortável nessa pele. Irei, portanto, fazer áudios para cada um dos 12 signos do zodíaco. Há pessoas que não se identificam, portanto, tanto com essas questões dos signos, e eu compreendo verdadeiramente, mas é apenas uma forma de poder reservar e entregar também um pouco de maior informação, mais detalhada, apesar de serem leituras genéricas, ok? Para cada um dos 12 signos. Portanto, assim, as mensagens eu sinto que irão ser um pouco mais interessantes, e o conteúdo poderá ser um pouco mais alargado e diversificado também, para cada um de vós, pertencendo a cada um dos signos, a cada um dos 12 signos. Eu peço sempre, e volto a insistir um pouco nisto, porque é um assunto sobre o qual eu insisto volta e meia. Peço para aquelas pessoas que realmente sintonizem com o seu signo solar e o ascendente, e eu ainda com o seu signo, o vosso signo lunar. Portanto, isto porque nem sempre as mensagens para determinada pessoa passam sistematicamente ou reiteradamente através de um dos signos. Poderá haver semanas ou meses separadamente, portanto, haverá áudios para mensagens semanais, outros áudios para mensagens mensais e ainda outras questões que eu irei abordar, como já frisei, mas essencialmente verifiquem, portanto, não querendo fugir à questão em si, verifiquem as mensagens para cada um dos signos. Não tem que ser de imediato, assim que tiverem a oportunidade e se mantiverem o vosso interesse, claramente, no meu trabalho. Isto porquê? Porque frisei desde já que nem sempre as mensagens passam num signo específico. Podem, inclusivamente, para além de verificar o vosso signo solar, ascendente e ou lunar, podem verificar também, caso achem relevante, caso considerem relevante, portanto, imaginemos que no vosso mapa natal, digamos que existe uma série, alguma predominância de algum aspecto, algum planeta. Como é que eu vou explicar isto? Imaginemos que tenham uma série de planetas em determinada casa no vosso mapa astral. Podem verificar se caso se sintam voltados para essa questão, se perceberem um pouco de astrologia também, ou se sentirem essa necessidade de avaliar, de pesquisar sobre esse foco, façam-no, porque acredito que verdadeiramente às vezes as mensagens também passam por aí.
Todavia, e para não me alongar muito mais nesta breve introdução, aquilo que eu vou fazer para este áudio e para os sucessivos que vêm a seguir nos próximos dias, eu gostaria de tentar conseguir concluir, portanto, ainda entre hoje e amanhã, portanto, dia 2 e 3 de março, mês corrente, gostaria de terminar os 12 vídeos, portanto, para cada um dos signos, respectivamente. Isto porque estes áudios irão remeter, irão incluir, digamos assim, mensagens mediúnicas, mais uma vez, para generalizadas, sim, haverá, porventura, algumas mensagens particulares para algumas pessoas que possam ouvir, agora ou posteriormente. Acima de tudo, o que eu gostaria de dizer é que eu vou escolher ao longo do áudio, eu irei fazer algumas pausas ao longo do áudio e irei, portanto, através de um dos meus decks, baralhos tarot preferidos, que é o Thoth, de Aleister Crowley, eu irei, portanto, canalizar duas cartas. Não vou explicar o método de escolha das cartas, concretamente. É um método muito intuitivo meu. E em particular vou apenas explicar que irei optar por usar uma sequência de duas cartas, sendo que a primeira carta do topo, a qual eu denomino de céu, e a carta que irá ficar, portanto, na sequência, na parte inferior à primeira carta, que é a carta que eu denomino de terra, às vezes denomino de realidade. Não sei bem porquê, mas é o método ao qual estou acostumada. Portanto, a carta superior, a primeira carta, irá, para além das mensagens que eu irei canalizar através de cada uma das cartas para esta semana de 2 a 8 de março de 2020, a primeira carta irá, portanto, espelhar o vosso consciente, lado consciente para esta semana dos aquarianos, em particular este áudio é para o signo de Aquário, signo solar, ascendente e ou lunar, para a semana, volto a reiterar, de 2 a 8 de março de 2020. E então, para finalizar, agora sim, a última carta, portanto, a carta do subconsciente, que irá ficar na secção inferior. Essa carta irá, portanto, espelhar alguma situação ou diversas situações que irão estar a decorrer ou poderão ocorrer. Podem ser situações palpáveis, mas essencialmente isso irá estar mais patente na primeira carta, enquanto na segunda irá lidar um pouco mais com o desconhecido, mas que poderá estar a decorrer. O subconsciente, emoções ao nível da psique. Ok? Portanto, posto isto, espero que este áudio seja verdadeiramente útil, que as mensagens façam sentido, como é habitual. Caso haja alguma mensagem que não faça sentido para algum de vós, será perfeitamente compreensível. Levem convosco aquelas que façam sentido e que gerem, que consigam gerar uma espécie de clique quando da mensagem em questão, porque serão algumas mensagens diversificadas, ainda que por vezes possam ir mais de encontro a uma determinada temática, consoante aquilo que os guias pretendam dizer, não é? Mas, por norma, as mensagens costumam ser um pouco ou bastante alargadas e diversificadas. Eu tentarei manter os áudios de uma forma um pouco breve ou sucinta, ok? Isto é apenas uma breve introdução. E isto, pronto, é isto. Espero que possam ser úteis. Obrigada e comecemos então com a canalização e com a mediunidade
Mensagens mediúnicas para o signo de Aquário para a semana de 2 a 8 de março de 2020. Obrigada e até já. Ora, pois então, muito bem. Irei pedir desculpa então pelos breves silêncios e ou pausas ao longo do áudio. Eu vou começar por, antes de virar cada uma das cartas, eu irei virando as cartas, que são duas, já expliquei, creio eu, através das quais irei canalizar também informação para vós, aquarianos, para a semana de 2 a 8 de março. Vou então começar por sintonizar-me. Ok. Ok. Eu gostaria de informar que, antes de começar com esta mensagem, apenas para explicar um pouco o processo mediúnico para quem desconhece, aquilo que acontece de forma muito simples é que eu recebo sensações também, sim, diversas quando da canalização, mas essencialmente aquilo que eu. A forma como eu trabalho, para além das sensações, é através de visões e ou audição. Portanto, isto tem claramente termos próprios. Para quem está um pouco interessado, é um pouco interessado ou percebe bastante o assunto mediúnico, vocês irão perceber, peço desculpa de imediato, aquilo que eu estou a frisar e a querer explicar, retratar, mas para aqueles que não percebem, mantenham uma mente um pouco aberta, por favor. E pronto, posto isto, vou então passar com as mensagens. Primeira mensagem. Ok. Para o signo de Aquário. Os guias dizem aqui a diversão vai cessar para alguns de vós, aquarianos. Atenção que aquarianos fui eu quem colocou, mas portanto os guias dizem literalmente a diversão vai cessar para alguns de vós, e eu vou questionar os guias o porquê. Ok. Eles mostram uma imagem relativamente a esta questão e, portanto, eles explicam que durante esta semana, ou ao longo desta semana, em particular, haverá alguns assuntos, ok? Eles dizem igualmente pendentes, portanto, para vós, alguns de vós serão situações ou assuntos pendentes, no sentido em que ainda não vieram propriamente à tona ou ainda não viram na totalidade a luz do dia. Portanto, podem ser projetos, sim. Sinto que ainda não houve, até à data, uma conclusão ou um desfecho ou um lançar concretamente de um projeto ou de algo em questão. Eu estou a dizer projeto porque sinto aqui alguma energia ligada a essa questão. Portanto, há aqui aprendizagem também. Alguns assuntos pendentes que irão requerer, peço desculpa, a vossa melhor atenção e foco, dizem eles. Portanto, isto para Aquário. Peço desculpa pela minha respiração e por ouvirem o barulho de fundo, portanto, o ruído. Estou a escrevinhar enquanto recebo informação. Portanto, maior informação para Aquário para a semana de 2 a 8 de março. Ok. Nostalgia, curiosamente, portanto, para outros de vós ou ainda para os mesmos indivíduos, porque as mensagens podem fazer apenas sentido uma para um de vós ou várias diversas para vários de vós, ok? Portanto, há aqui
Aqui a questão de nostalgia para muitos de vós aquarianos, para esta semana. Ok, deverá haver para muitos de vós uma maior sensação de nostalgia, pairando, não é? Patente no ar. Eles dizem que esta sensação irá, para a maior parte de vós, ser bastante perceptível. Portanto, uma vez que, por vezes, as pessoas não se apercebem de imediato que estão a sentir-se mais nostálgicas, não é? Neste caso concreto, eu sinto que será algo que irá acontecer, que irá acontecendo ao longo da semana, ou mesmo que seja particularmente em apenas 1 ou 2 dias ao longo desta semana, de 2 a 8 de março, digamos que havendo um pico, não é? Mais elevado. Nesse sentido, eles explicam que será algo bastante perceptível, ou seja, vocês irão perceber-se dessa realidade, digamos assim. Não vou enverdar concretamente por mensagens mais particulares e ou detalhadas neste sentido, nestes sentidos, antes de, portanto, dar por finalizado este áudio. Só um momento, por favor. Ok. Eu não queria alongar isto muito mais, mas os guias estão a insistir um pouco. Eles mencionam aqui os termos desconexão do passado. Portanto, eu vou ter que alongar um pouco mais. Desconexão do passado. Isto pode. Eu não queria alongar nem entrar em grandes detalhes, porque isto poderá variar consoante cada uma das pessoas que se enquadram nesta situação para esta semana. Mas, aquarianos, a questão é a seguinte. Eu sinto que muitos de vós irão. É mais a questão de vocês quererem essa situação. Não quer dizer que seja para outros poderá ser outra questão relacionada com a tal desconexão do passado, mas eu sinto aqui uma energia de alguns aquarianos ou aquarianas, e eu ambos, independentemente do género, e da energia masculina ou feminina. Há aqui a sensação muito nítida de que alguns de vós é algo que vocês é como se vocês se tivessem recentemente, e eu digo recentemente porque é uma energia que sinto que já vem um pouco de trás, vocês têm primado ou têm se esforçado um pouco nesse sentido. Isto tem algo que a ver com algumas ligações, relacionamentos, e quando eu digo relacionamentos interpessoais, não significa nada concretamente que se trate apenas de um relacionamento ou vários relacionamentos mais íntimos. Há muita gente que me questiona reiteradamente, insistentemente, sobre situações amorosas, sobre situações, enfim, uma série de coisas a nível pessoal e romântico. Eu já estou numa fase em que não me. Eu posso responder a esse tipo de questões e para tal efeito peço sempre que ponderem uma sessão pessoal comigo. Também as realizo à distância, ok? Não seria por aí. Mas eu já estou numa fase em que, sinceramente, não me apraz muito, ainda que faça parte também do meu trabalho, a nível mediúnico, não me apraz muito dar apenas previsões.
E eu explico isto de uma forma muito simples e breve, espero eu. Um, Drena bastante a minha energia psíquica e não só, no sentido em que as pessoas reiteradamente e constantemente questionam sobre situações demasiado, às vezes tolas e muito brejeiras também. E claro, há aquelas pessoas, atenção que eu conheço pessoas e tenho clientes, não só em Portugal, Brasil, também a nível, bem, também tenho clientes com os quais realizo apenas sessões noutras línguas. Portanto, uma delas é o inglês, claramente, porque, bem, quer queiramos, quer não, é uma língua que diz ser global, não é? E mais relevante, e portanto, de todos os clientes que tenho, homens, mulheres, aquilo que acontece é que noto uma grande incidência, também por parte de alguns clientes do sexo masculino, mas essencialmente as mulheres sentem muito aquela necessidade de questionar sobre situações amorosas. E volta e meia adquirem uma sessão comigo, e aquilo que eu lhes explico é, portanto, eu faço a canalização e passado volta e meia, uma semana, 2 semanas, as mesmas pessoas já estão a entrar em contacto comigo, a fazer mais uma série de questões sobre o mesmo assunto que eu expliquei, ou sobre o qual eu fiz questão de criar uma série de desenvolvimentos, pois as pessoas me haviam pedido para tal fazer. É sempre complicado, no entanto, porque aquilo que as pessoas... Eu não julgo nem critico estas pessoas, como é óbvio, mas aquilo que as pessoas não percebem é que, a nível mediúnico, a informação que está ao nosso dispor é como se não tivesse timing certo. E eu passo a explicar isto do seguinte modo. Sim, nós conseguimos, até certo ponto, muitas das vezes isso acontece, não vou dizer o contrário, nós conseguimos ter noção e percepção de neste trabalho, conseguir determinar, entre aspas, períodos de tempo. Nós conseguimos ver, inclusivamente, meses, estações do ano, dias, números, concretamente, partes do dia, manhã, fim de tarde, noite, uma série de situações, dias da semana, etc. A questão é, aquilo que as pessoas têm de perceber é que, mesmo quando conseguimos ser muito mais minuciosos e precisos nesse sentido, tal não significa que as pessoas devam constantemente estar a ponderar, divagar sobre as nossas informações / mensagens mediúnicas, aquelas que nós damos às pessoas, clientes, neste caso, porque o facto de... E isto é uma coisa que eu não me canso de explicar, nem me canso de debater sobre este assunto. Aquilo que as pessoas, muitas delas, não compreendem é que... peço desculpa pela minha respiração, mais uma vez. Estou um pouco ofegante. Aquilo que muitos de vós não compreendem, e isto não é de toda uma crítica, é apenas uma pequena abordagem, e peço mais uma vez que as pessoas se mantenham abertas nesse sentido, para a melhor compreensão possível. As mensagens mediúnicas não devem ser consideradas como... são reais, ou seja, a informação é real, entre aspas, e está ao vosso dispor para bom usufruto e para vocês fazerem um uso mais adequado, entre aspas, das mesmas, delas, digamos assim, e servem para o vosso benefício.
Todavia, o facto de muitos de vós constantemente se debaterem, divagarem, duvidarem às vezes até das mesmas informações, e o facto de muitos de vós questionarem constantemente, uma vez, duas vezes, três vezes, quase seguidas, a mesma questão, não ajuda, no sentido em que o timing, o timing para nós que fazemos e realizamos este tipo de trabalho, mais uma vez, mesmo tendo acesso a muita informação, muitas vezes detalhada, quanto mais vocês se questionarem ou quanto mais vocês deambularem nesses pensamentos sobre será que vai mesmo acontecer neste período que a pessoa mencionou, ou, portanto, não façam isso, porque a hesitação e a criação criação de divagações e dúvidas faz precisamente, eu acho que não é muito benéfico. Não quero enverdar muito por particularidades neste assunto. Apenas digo isto, sempre que receberem uma consulta ou informação mediúnica, seja da minha parte, seja da parte do outrem, processem a informação, ok? É importante digerir a informação e, portanto, não se debatam muito sobre a informação que foi recebida, não divaguem muito sobre essa situação ou questão, ponham de parte após processar a informação e é como se, uma vez levado isso a cabo, as coisas até parece que desbloqueiam, funcionam muito mais rapidamente em vosso favor. E eu estou a dizer isto, não é mesmo tanga, é mesmo algo que ao longo da minha prática e experiência, com clientes também, sim, evidentemente, já há alguns anos, faz alguns anos, mas essencialmente para mim mesma, porque eu descobri que era médium aos 12, 13 anos, portanto já passei dos 30, da casa dos 30, portanto daí podem perceber um pouco melhor que não tenho interesse nenhum em divulgar informação que não faça sentido, que seja duvidosa. Não é de todo por isso que faço este trabalho. Mais uma vez, não quero enverdar por este tipo de críticas, não considero críticas, são apenas informações que eu considero serem mais palpáveis e bastante valiosas para vós, sejam clientes, pessoas que ouçam estas mensagens, ok? Que passem a ouvi-las com alguma atenção. Essencialmente, caso passem a ouvir estas mensagens com alguma regularidade também, é importante eu frisar isto, simples de que para já neste processo inicial. Posto isto, aquilo que eu vou fazer é visualizar as cartas. Eu já escolhi as cartas antes de começar o áudio, intuitivamente, como é óbvio, através do meu processo habitual, e eu vou verificar qual é a carta que representa o consciente. Ok, portanto, consciente, carta que neste spread em particular eu denomino também de céu. Portanto, esta é a primeira carta, céu, e a segunda que eu irei mencionar de seguida, que fica em baixo neste spread, é terra. Portanto, céu-terra, como se fosse um espelho, entre aspas, uma da outra. Neste caso, a primeira carta eu habitualmente designo também muitas das vezes de o lado consciente, e a próxima que eu irei mencionar, o lado subconsciente. Portanto, a primeira carta, signo de Aquário, eu não vou fotografar a carta ou passar a carta, a imagem desta mesma,
possivelmente no áudio. É sempre bom, às vezes, as pessoas gostam sempre de ver as cartas porque se sentem mais. Agora não me recordo do termo em português, apenas em inglês, peço desculpa. É como se algumas das pessoas se sintam um pouco mais esclarecidas ou, passa a expressão em inglês, reassured, ok? Portanto, as pessoas sentem-se mais confiantes quando veem as cartas, porque é algo mais tangível e palpável no entender destas. Mas eu não vou fazer isso apenas por uma questão de justiça, entre aspas, e de equidade. Não vou fazer isso para nenhum dos signos, nenhum dos áudios. Irei apenas colocar um fundo ou branco ou negro e como título o signo em questão, ok? Passando, portanto, e para finalizar este áudio, que já não vai ser propriamente breve, para o signo de Aquário, a primeira carta que temos, a Lua, portanto, do deck de Aleister Crowley. A Lua, neste caso, eu não vou pelos significados habituais, eu estudei sistema de tarot, mas se há coisa que, apesar de gostar de tarot bastante, pratico diferentes formas de adivinhação, mas claro, gosto bastante de tarot e neste caso em concreto, a Lua, aquilo que me está a puxar aquilo que me está a puxar são duas situações. Uma das situações eu frisei nas mensagens canalizadas. Nostalgia, creio eu que. Portanto, mesmo que não signifique, não seja um dos símbolos, um dos sinónimos ou significados que meus vós atribuam a esta carta, tenham compreensão, eu não atribuo os significados típicos de cartas de tarot, nem na posição normal, nem na posição invertida, nada disso. Eu vou consoante aquilo que os meus guias dizem em relação a cada uma delas. Em relação a cada uma destas mesmas, ok? E eles frisam mais uma vez a questão da nostalgia. Sinto aqui alguma questão emocional também, com a qual muitos de vós terão que lidar esta semana, ou sentirão que deverão lidar com essa situação mais particular, seja ela qual for a nível emotivo e do foro emocional e psíquico, para esta semana, durante esta semana, concretamente, de 2 a 8 de março. Mas, curiosamente, uma das mensagens que é muito forte e que está aqui muito patente com a carta da Lua é algo que eu não frisei, creio eu, de que nas mensagens canalizadas. A Lua, eu associo, recebo algumas vezes esta mensagem. Esta carta não sai com muita frequência e quando sai, a maior parte das vezes que tem saído em consultas personalizadas para clientes, quando surge está muito ligada a rituais. E quando eu digo rituais, eu refiro-me a práticas diversas. Há aqui uma ligação à magia, portanto, alta magia, ou eu sinto muito essa energia do momento, e os guias estão inclusivamente a passar uma ou duas imagens alusivas nesse sentido, assim de repente, mas mais uma vez não vou querer enverdar muito em particular sobre essa situação. Portanto, se alguma aquariana ou aquariano enverdar pela questão de ritos, rituais, práticas nesse sentido de alta magia ou outra coisa idêntica, esta semana de 2 a 8 de março é porque fará, espero eu, de que sentido. Mas há aqui alguém concretamente que eu sinto que irá
pôr um pouco mais em prática, estar um pouco mais focada, esta pessoa irá estar mais focada ou irá levar a cabo um pouco mais a sério esse tipo de trabalho a nível prático ao longo desta semana. Poderá haver algum motivo em particular que eu desconheça, não estou a receber nenhuma mensagem em particular, pois eu pretendia sim que este áudio fosse um pouco mais curto e já não vai ser, não tão demorado. Ok, passemos então para a última carta, energia do subconsciente para aquarianos, para a semana, para a semana de 18 de março de 2020, temos domínio. Ok. Domínio. Porquê a carta de domínio para o signo de Aquário para a semana de 2 a 8 de março? Mais uma vez, sinto que, concretamente, quando eu perguntei a respeito da carta de domínio, é um 2. Mas, curiosamente, esta carta fala um pouco da dispersão ou não dispersão de foco, de energia, difusão nesse sentido. Mas, curiosamente, a imagem que os guias me passam, ou visão que os guias me passam, é de uma vela em particular. Eu vou dizer vela no sentido castiçal, não sei se seria mais adequado usar um termo mais elaborado. É um género de castiçal, no fundo, e eles mostram a vela acesa, uma chama acesa. Eu sinto que isto poderá estar ligado à mensagem anterior, no sentido em que há aqui uma direção ou um redirecionamento, redirecionar da energia. Quando eles mostram a vela, eu sinto que isto está intrinsecamente ligado com práticas mágicas e rituais mágicos. Portanto, magia, ligados à magia. Portanto, isto é uma mensagem muito mais particular, como é óbvio. Façam o que têm a fazer. Portanto, cada um é livre de fazer aquilo de que gosta, que sente necessidade em fazer. Estas mensagens são bastante mais particulares do que as mensagens canalizadas. Inicialmente, antes de eu virar, portanto, as mensagens através das cartas deste deck de Aleister Crowley. Mantenham uma mente aberta relativamente à informação disponibilizada através deste áudio. Não irá fazer sentido para todos vós, mas ainda assim espero que possam fazer bom usufruto desta informação mediúnica. Posto isto, o áudio já vai longo e extenso. Falaremos daqui em breve. Obrigada.